A rivalidade entre Rangers e Islanders, conhecida como a Battle of New York, é uma das mais intensas e emblemáticas da NHL. Ela vai além do gelo, envolvendo cultura, geografia e a identidade dos torcedores da região de Nova York. Os New York Rangers, fundados em 1926, são uma das franquias mais antigas e icônicas da NHL. Desde sua criação, eles dominaram o cenário do hóquei em Nova York, tornando-se um símbolo esportivo da cidade. Jogando no lendário Madison Square Garden, os Rangers rapidamente se consolidaram como um time respeitado, não apenas pelo desempenho dentro do gelo, mas também pelo prestígio que carregavam como representantes de Manhattan. Durante décadas, eles foram a principal referência do hóquei na região, conquistando fãs fiéis que viam no time a personificação da tradição e do glamour nova-iorquino. A cidade se orgulhava de sua equipe, e o Rangers se tornava cada temporada um evento para os habitantes de Manhattan e arredores. No entanto, em 1972, o cenário do hóquei em Nova York mudou radicalmente com a criação dos New York Islanders, em Long Island. A chegada de uma nova franquia gerou um impacto direto na distribuição dos torcedores na região. Até então, o Rangers monopolizava o interesse local, mas a presença dos islanders começou a dividir a atenção e a paixão dos fãs de hóquei. A cidade agora tinha que se acostumar com a ideia de que existia uma rivalidade natural dentro do próprio estado, com dois times competindo pelo mesmo território e pelo coração dos fãs. Esse novo cenário transformou a dinâmica do esporte em Nova York, introduzindo uma dimensão regional e social à disputa esportiva. O confronto entre Rangers e Islanders rapidamente ganhou simbolismo. Não se tratava apenas de jogos ou placares, era uma luta entre cidade e subúrbios. Os Rangers, representando Manhattan, mantinham a aura de tradição, sofisticação e centralidade cultural da metrópole. Já os Islanders, surgindo em Long Island, incorporavam a identidade dos subúrbios, com uma base de fãs mais jovem, operária e apaixonada, determinada a desafiar a hegemonia dos veteranos da cidade. Essa dualidade transformou cada encontro entre os dois times em um espetáculo de emoções, onde cada vitória tinha peso simbólico, e cada derrota se sentia como uma derrota territorial. Ao longo dos anos, essa rivalidade se tornou uma das mais emblemáticas da NHL, moldando a história do hóquei em Nova York e criando memórias inesquecíveis para torcedores de ambas as equipes. Cada série, cada jogo, cada gol representava mais do que apenas pontos na tabela. Era a afirmação da identidade de uma cidade, a defesa do orgulho regional e a celebração de décadas de paixão pelo hóquei. No início dos anos 1980, os New York Islanders alcançaram um feito histórico que mudaria para sempre a dinâmica do hóquei em Nova York. Conquistaram 4 Stanley Cups consecutivas, entre 1980 e 1983. Essa sequência de vitórias não apenas colocou o time em destaque na NHL, mas também consolidou os islandeses como uma verdadeira potência do esporte. Até então, os Rangers eram vistos como a força dominante da cidade, um time antigo, tradicional e cheio de prestígio. No entanto, o sucesso arrasador dos islandeses mostrou que uma equipe relativamente nova podia desafiar o status quo e, de fato, redefinir o cenário do hóquei local. Cada título conquistado pelos islandeses aumentava a confiança da equipe e elevava o moral de sua base de fãs, que via nas conquistas uma oportunidade de finalmente se afirmar frente ao rival de longa data. Essa era de domínio absoluto colocou uma pressão enorme sobre os Rangers. O time mais tradicional da cidade sentiu o peso de defender sua reputação, enfrentando a tarefa de provar que ainda podia competir em alto nível contra um adversário tão determinado e bem estruturado. Para os torcedores dos Rangers, cada jogo contra os islandeses passou a ter um significado maior, tornando-se uma disputa não apenas esportiva, mas também simbólica. Era a luta pelo orgulho da cidade, a tentativa de manter a hegemonia histórica frente à ascensão de uma nova potência. Por outro lado, para os fãs dos islandeses, cada vitória era mais do que um simples triunfo, era a afirmação de sua identidade e da legitimidade do time. Eles comemoravam cada Stanley Cup como uma prova de que Long Island também tinha seu espaço na história do hóquei, desafiando a ideia de que Manhattan era o único centro de excelência esportiva na região. A rivalidade entre os dois times ganhou, assim, uma nova dimensão. Não se tratava mais apenas de embates isolados na temporada, cada confronto era carregado de significado, representando décadas de tradição versus a energia de um time jovem e vitorioso. A sequência de conquistas dos islandeses não apenas inflamou a rivalidade, mas também elevou o nível do hóquei em Nova York, forçando ambos os times a se superarem constantemente. Em essência, aquele período transformou o confronto Rangers e islanders em uma verdadeira batalha cultural e esportiva, onde a história e a tradição se chocavam com a ambição e a ascensão de uma nova geração. Nos anos 1980 e 1990, a rivalidade entre os New York Rangers e os New York Islanders atingiu seu auge, com confrontos frequentes e intensos em séries de playoffs que deixavam os torcedores à beira do assento.
Cada jogo carregava uma tensão palpável, não apenas pelo desempenho das equipes, mas também pelo histórico de rivalidade que já se consolidava entre os dois clubes. O Madison Square Garden, em Manhattan, e o Nassau Coliseum, em Long Island, tornaram-se palcos de verdadeiras batalhas esportivas, sempre com público lotado e uma atmosfera elétrica que transformava cada partida em um espetáculo inesquecível. Torcedores viajavam em massa para invadir o ginásio do adversário, enchendo as arquibancadas com cores, cânticos e uma energia quase tangível, em um verdadeiro choque de torcidas. A competitividade dentro do gelo era acompanhada de uma dimensão simbólica fora dele. Cada vitória ou derrota parecia refletir mais do que apenas o resultado de um jogo. Para os fãs dos Rangers, ganhar significava reafirmar a tradição de Manhattan e provar que a equipe mais antiga da cidade ainda tinha prestígio e autoridade. Para os torcedores dos islandeses, cada triunfo era a celebração dos subúrbios, uma afirmação de identidade e orgulho que desafiava a hegemonia do rival histórico. Essa tensão elevava cada confronto a um nível quase épico, tornando a batalha entre Rangers e islandeses uma das mais emblemáticas da NHL. Entre todas as séries disputadas, a de 1994 se destacou como um marco na história da rivalidade. Naquele ano, os Rangers, determinados a quebrar um jejum de 54 anos sem conquistar a Stanley Cup, encontraram nos islandeses um adversário formidável em seu caminho. Cada jogo da série foi disputado com intensidade máxima, e a pressão sobre os Rangers era enorme, tanto dentro quanto fora do gelo. Ao derrotarem os islandeses, os Rangers não apenas avançaram na competição, mas também consolidaram a narrativa de superação e renovação do time. A vitória marcou o início de uma celebração histórica para os torcedores de Manhattan, ao mesmo tempo em que reforçou o respeito mútuo e a rivalidade saudável entre as duas franquias. Esses encontros históricos não apenas definiram campeonatos e séries, mas também ajudaram a moldar a identidade esportiva de Nova York. A rivalidade Rangers-islandês nos anos 1980 e 1990 mostrou que o hóquei não era apenas um jogo, mas uma arena de orgulho, emoção e pertencimento, capaz de unir e dividir torcedores de maneiras inesquecíveis. A rivalidade entre os New York Rangers e os New York Islanders vai muito além das disputas dentro do gelo, ela também é um reflexo de identidade, cultura e sentimento regional. Os Rangers carregam consigo a tradição e o glamour de Manhattan, simbolizando a história e o prestígio de Nova York. Com décadas de existência, uma base de fãs consolidada e partidas no icônico Madison Square Garden, o time é associado à sofisticação urbana, à imponência da metrópole e à ideia de que a cidade é o epicentro de excelência esportiva. Cada jogo do Rangers é um evento cultural, um encontro onde o hóquei se mistura com o brilho e a grandiosidade de Nova York, tornando o time muito mais do que uma simples equipe, ele é um símbolo da cidade. Por outro lado, os islandeses representam o espírito de Long Island, com uma identidade marcada pela paixão operária, pela determinação de uma comunidade que muitas vezes se vê à sombra da cidade grande. Fundado em 1972, o time rapidamente se consolidou como uma força emergente, alcançando a glória máxima nos anos 1980, quando conquistou 4 Stanley Cups consecutivas. Para os torcedores dos islandeses, cada vitória não era apenas uma conquista esportiva, mas uma afirmação de que Long Island tinha voz, orgulho e capacidade de competir de igual para igual com a tradição de Manhattan. O time simboliza a energia, a resistência e a autenticidade de uma comunidade que se reconhece no esforço e na paixão que cada jogador coloca em campo. Essa dualidade entre Rangers e islandeses transformou a rivalidade em algo muito maior do que números, estatísticas ou títulos. Ela reflete uma luta cultural entre cidade grande e subúrbios, entre tradição consolidada e ascensão de novas forças, entre glamour urbano e identidade regional. Cada confronto, cada gol e cada vitória carregam camadas de significado para torcedores de ambas as partes. A rivalidade é, portanto, uma narrativa contínua de confronto social e esportivo, onde a geografia, a história e a paixão se entrelaçam. Hoje, mesmo com mudanças de elenco, modernizações nos estádios e a passagem das décadas, o espírito dessa disputa permanece intacto. Rangers e islandeses continuam a representar mundos distintos dentro do mesmo estado, mantendo viva uma rivalidade que transcende o hóquei e se torna uma verdadeira celebração de identidade, orgulho e emoção para Nova York e Long Island. Cada jogo entre os dois times é um lembrete de que, mais do que vencer no gelo, é a história, a cultura e a paixão de suas comunidades que entram em jogo. Apesar de décadas de história e de rivalidade acirrada, os confrontos entre New York Rangers e New York Islanders continuam intensos, mantendo a chama da disputa viva para jogadores e torcedores. Embora os times tenham passado por períodos de altos e baixos, cada encontro ainda carrega a mesma tensão, paixão e emoção que marcaram as décadas anteriores. A rivalidade, que começou como uma batalha regional entre cidade e subúrbios, transformou-se em um espetáculo esportivo que atravessa gerações, atraindo a atenção de fãs locais e de todo o país, mantendo o hóquei de Nova York relevante e vibrante. Para os islandeses, os anos recentes trouxeram um novo capítulo na história da equipe.
A mudança para a moderna UBS Arena, em 2021, marcou o início de uma nova era, proporcionando infraestrutura de ponta para jogadores e uma experiência de alto nível para os torcedores. A Arena se tornou um símbolo da renovação do Time, oferecendo conforto, tecnologia e capacidade para receber grandes públicos. Essa mudança deu novo fôlego à franquia, reforçando sua identidade e destacando a importância de Long Island no mapa do hóquei. Mais do que uma mudança física, a UBS Arena representa a ambição dos islandeses de reconquistar seu espaço de protagonismo na NHL, mantendo viva a chama da rivalidade com os Rangers. Enquanto isso, os Rangers atravessam um período de renovação, equilibrando tradição e modernidade. A franquia continua a ser reconhecida como uma das mais icónicas da NHL, mantendo seu status de time global e atraindo fãs de todas as partes do mundo. Novos talentos surgem, estratégias evoluem e a equipe busca consolidar uma identidade forte, capaz de honrar sua história ao mesmo tempo em que se adapta aos desafios do hóquei contemporâneo. Essa renovação não diminui a rivalidade, pelo contrário, mantém o Rangers competitivo e pronto para enfrentar os islandeses com a mesma intensidade de décadas passadas. Hoje, a disputa entre Rangers e islandeses transcende o gelo. Cada confronto é um evento cultural, esportivo e social, refletindo identidade, orgulho e história. A rivalidade permanece relevante, com jogadores determinados a escrever novos capítulos e torcedores, geração após geração, continuam a vibrar com cada gol, cada vitória e cada série disputada. Assim, mesmo com mudanças e transformações, a batalha entre Manhattan e Long Island segue sendo uma das mais emocionantes e emblemáticas da NHL, lembrando a todos que rivalidade verdadeira nunca envelhece, apenas se renova. Hoje, a rivalidade entre New York Rangers e New York Islanders permanece uma das mais intensas e emblemáticas da NHL. Embora décadas tenham-se passado desde os primeiros confrontos, o espírito da disputa, entre tradição e renovação, cidade grande e subúrbios, glamour e paixão operária, continua vivo em cada jogo. A modernização das arenas, o surgimento de novas estrelas e a dedicação incansável dos torcedores apenas reforçam a força dessa rivalidade, que transcende resultados e estatísticas. Mais do que uma batalha esportiva, Rangers x Islanders é uma celebração de identidade, orgulho e história de Nova York. Cada vitória e cada derrota carregam ecos do passado e promessas do futuro, lembrando que, no hóquei, a emoção vai muito além do placar. E enquanto ambos os times continuarem a lutar pelo respeito, pela glória e pela supremacia regional, essa rivalidade seguirá sendo uma das narrativas mais apaixonantes da NHL, uma verdadeira batalha entre cidade e subúrbios, que inspira fãs de todas as gerações e mantém viva a magia do hóquei nova-iorquino.